Hoje com o pastor Joseph Prince. Que bom estar aqui, igreja. Cumprimente agora 2 ou 3 pessoas ao seu redor, amém? Fala algo como: você está bem? Ou então fale: sou abençoado e não estressado, e você? Ou diga para alguém que Deus vai abençoá-lo tremendamente. Amém? Glória a Deus. Uau! Durante este ano, Deus tem nos abençoado. E quem sabe, até o final do ano, Ele volta para nós. Amém? E vamos ser sempre jovens, sempre com saúde, para sempre é muito tempo. E a Bíblia diz que todas as profecias relacionadas à vinda de Jesus foram cumpridas, que Ele nasceria em Belém. Isso se cumpriu, nós celebramos no Natal, todo ano. E também temos a profecia que diz que Ele viria num jumento. Isso também já aconteceu naquele dia quando Ele entrou na cidade de Jerusalém e clamavam Hosana ao filho de Davi. A Bíblia diz que num tempo, nos Salmos, quando a pena de morte não era por crucificação, Deus já sabia e o salmista profetizou: eles furaram as minhas mãos e os meus pés. E isso já aconteceu. Então a Bíblia nos mostra que tudo sobre Jesus já se cumpriu. Mas tem profecia sobre a segunda vinda. Mas antes vai acontecer o arrebatamento. A Bíblia diz que não vamos todos ver a morte. Nem todo mundo vai morrer. Mas vai haver uma geração do arrebatamento onde nós seremos transladados, nosso corpo será transformado em corpo glorificado. O nosso corpo vai ser como o corpo de Jesus Cristo quando Ele ressuscitou da morte. E uma boa notícia para todos nós: Jesus comeu depois de ressuscitar. Amém? Nós vamos poder comer. De fato, todos os que forem arrebatados serão transformados e receberão um corpo que transcende o tempo e espaço. Jesus apareceu no cenáculo depois da ressurreição e depois desapareceu e apareceu em outro lugar. Então, podemos dizer que Ele viajou a uma velocidade da luz, 86 mil milhas por segundo. Mas olha, seremos mais velozes do que a luz com este corpo, porque Deus criou a luz. Por isso eu digo que tem um mundo maravilhoso esperando por nós. Amém? Pode acontecer neste ano. Amém? O arrebatamento. Todo ano, não é exatamente o nosso costume, mas é o Senhor quem faz. Ele faz algo e, no grego, as palavras para tempo são 2 palavras. Uma é cronos, de onde vem a palavra cronologia. É um tempo que é seguido em sequência, o tempo literal. E tem uma outra palavra para tempo, e muitas vezes na Bíblia foi traduzida para tempo, mas essa palavra é diferente da palavra cronos. É a palavra kairos. Kairos quer dizer um tempo certo, um tempo de favor, uma época, uma estação e até mesmo um ano, certo? Onde temos tempo de favor, uma época especial para nós. Já viu que Deus faz coisas em tempos? Amém? O nosso corpo opera no ciclo de 7 dias. Sabe, até quando você está gripado, o seu filho está gripado, os médicos dizem: olha, você vai se recuperar em 7 dias ou 1 semana. Ok, não entenderam, tudo bem. O nosso corpo opera num ciclo de 7 dias, 7 mais 7 mais 7, e muitas coisas operam nesse ciclo de 7 dias. Deus fez assim. E se alguma coisa foge a essa regra, não vai sair bem. Então tem um tempo para tudo. Jesus, quando tinha 12 anos, a Bíblia diz que ele estava no templo e ele estava escutando todos os rabinos e mestres da lei, que eram muito mais velhos do que ele. A Bíblia diz que ele fazia então perguntas e se maravilhavam com a resposta dele. Para um garoto de 12 anos, era fora da época. Não era tempo para ele, não era época para ele pregar para eles, mesmo sabendo que ele cresceu e se tornou maior pregador. Amém? E mestre, mas não era sua hora. Mas olha bem que ele fazia algumas perguntas. Amém? Provavelmente eles faziam uma pergunta para ele e se maravilhavam com as respostas dele. Então ele podia fazer essas coisas. Amém? O Senhor faz tudo no seu devido tempo e isso é maravilhoso. Os evangelhos mostram a beleza de Jesus Cristo e como este homem perfeito que viveu entre nós. Alguns perguntam: Pastor Prince, eu escuto o evangelho, mas na verdade o que é o evangelho? O evangelho vem do original grego que quer dizer literalmente boas novas. Diga boas novas, igreja. Nós queremos boas novas. O mundo está cheio de notícias ruins.
Não é? Mas nós temos boas novas. Amém? E a boa notícia é essa, que o Pai enviou seu Filho para morrer pelos nossos pecados na cruz. Agora, olha bem, antes disso Deus deu a lei aos homens. E a lei, ou seja, os 10 mandamentos que você conhece: não cobiçarás a mulher do próximo, não darás falso testemunho, não roubarás, também não matarás. E o último deles foi para mostrar que ninguém pode cumpri-los, porque ele diz assim: você não pode nem desejar fazer essas coisas no seu coração. Não cobiçarás aquilo que é do outro. Ok? Então, quando Jesus veio, foi muito depois da lei que Moisés deu. Moisés foi um servo, Jesus Cristo é o Filho. A Bíblia diz que a graça veio pelo Filho, a graça e verdade vieram pelo Filho, a lei foi dada por um servo. Obviamente, Deus não queria que o homem fosse justificado diante dele pela lei, cumprindo a lei. Deus sabia, quando deu a lei, que o homem não poderia cumpri-la. E uma das primeiras coisas que Jesus fez quando ele pregou seu primeiro sermão foi estabelecer isso. Jesus literalmente disse: você ouviu dizerem no passado que você não deve cometer adultério. Mas eu te digo que se um homem olha para a mulher com desejo de possuí-la, ele já cometeu adultério com ela no seu coração. Uau! Isso condena todo mundo. Não é? Porque eles pensavam na época, também muitos de nós pensamos, que adultério é somente quando vão para a cama. Literalmente com uma pessoa que não é o seu cônjuge. Mas Jesus falou que se você fizer no coração, já é adultério. Depois, ele continuou dizendo: vocês ouviram dizer, não matarás, mas eu digo a vocês, que quem odeia o seu irmão, ou o amaldiçoa, já cometeu homicídio. Então, no plano de Deus, Deus olha para a fonte. As leis da sociedade somente condena as ações. Amém? Certo? Se você pensa em matar alguém quando está dirigindo numa estrada, aquela pessoa que cortou na sua frente, você não vai para a cadeia. Amém? Se você pensar em roubar alguma coisa, também não será preso. Você não vai para a cadeia por isso. Mas, se você fizer o ato, então vai ser preso. E o mundo julga as ações. Mas Deus vai até a fonte. E na fonte Deus vê o pecado. Todos nós pecamos. E de acordo com a lei, todos nós quebramos os 10 mandamentos. Se não com ações, no coração, na nossa mente. Então somos todos culpados. Deus enviou a lei primeiro para mostrar ao homem que ele não podia cumpri-la. E ele sabia disso, mas tinha que provar para o homem que ele não podia. Quando Jesus falou essas palavras no Sermão da Bem-aventurança, ele mostrou para todos que não podemos confiar nas nossas próprias habilidades. Tínhamos que ver que precisamos dele, o Salvador do mundo. E essas são as boas novas. O anjo então disse para os pastores: eu vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, não só para Israel, mas para todo o povo, que nesse dia vos nasceu na cidade de Davi, em Belém, o Salvador. Não um juiz, nem um mestre da lei, mas um Salvador. Que palavra bonita essa, Salvador. Precisamos ser salvos, amém? Salvação dos pecados, salvação dos castigos do pecado, salvação também das consequências do pecado, salvação da morte eterna, salvação de nós mesmos. Precisamos ser salvos de nós mesmos. Não entendemos por que fazemos as coisas que fazemos. Não é? Porque quem você é quando ninguém está olhando. E quais são os pensamentos e as intenções do seu coração? Então, Deus sabia que precisamos de salvação. Não sabíamos disso, então Deus deu a lei primeiro, para que todos fossem convictos por ela, porque pela lei vem o conhecimento não de santidade, não, também de justiça, retidão, porque isso vem por Jesus Cristo, mas veio o conhecimento do pecado. Por isso Deus enviou o seu Filho. Essa é uma linda história. Jesus falou para aquele líder que foi a ele na noite, porque não queria ser visto pelas pessoas durante o dia, indo a Jesus. Ele foi a Jesus à noite. Jesus falou isso: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que lindo evangelho! Deus nos amou tanto e não podíamos nos salvar. Deus enviou o seu Filho e Jesus não foi assassinado. Deus enviou o seu Filho para morrer. Jesus sabia. Ele veio para obedecer ao Pai, ele veio morrer, porque Deus nos ama. E naquela cruz, quando ele estava ali, Deus que está fora do tempo, porque ele criou o Cronos, Deus criou o tempo. Deus pegou todos os pecados do mundo, os seus pecados e os meus,
até os pecados que você ainda vai cometer no próximo ano. Sabe, a vida inteira de pecados, Deus colocou todos eles em Jesus Cristo. Nele que não conheceu o pecado, ele não cometeu o pecado e nele não havia pecado. Deus os colocou sobre Jesus como o Cordeiro de Deus e ele carregou os nossos pecados. Que amor! Não somente isso, mas tudo o que merecemos por causa dos nossos pecados, o juízo, toda a indignação justa da ira de um Deus santo caiu sobre Jesus Cristo, porque ele tomou os nossos pecados. E esse foi o plano de Deus. Deus planejou tudo. Ninguém, nenhum ser humano, poderia planejar algo semelhante. Foi o plano do amor de Deus por nós. Para que, quando Jesus carregasse os nossos pecados, na cruz ele não só carregasse, mas ele extinguiu toda a ira santa de Deus. E a punição pelos nossos pecados. Tudo no corpo de Jesus Cristo. Amém? Então hoje, Deus não tem mais ira para quem coloca a sua fé em Jesus Cristo, porque se você crê que Jesus carregou os seus pecados, que ele é verdadeiramente o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, que naquela cruz ele recebeu seu julgamento, ele levou sua punição, Deus não pode te punir hoje e ainda ser um Deus santo. Você ouviu isso? Eu não disse que você é perfeito, eu não disse que eu não tenho pecado. O que eu disse é que nós erramos mesmo, mas sabe, Jesus levou os nossos pecados. Nós vivemos no tempo, mas Deus pegou todos os nossos pecados e colocou sobre Jesus, eles já foram punidos. Os nossos pecados foram punidos. Eles não ficaram isentos. Deus não pode fazer vista grossa aos pecados, mas pode perdoá-los. E foi o que ele fez na cruz, e porque Deus derramou sua ira sobre Jesus como o nosso substituto. Amém. O plano de Deus é que Deus agora pode ser, então, justo em fazer eu e você justos. Quando vamos a Ele confiando em Jesus, Ele não tem mais punição para nós, mas somente favor, boas coisas e bênçãos para nós. Amém. Mesmo você errando de novo ou pecando, certo? E alguns têm medo que isso vai produzir, ouvindo esse sermão, todo tipo de coisa louca, mas isso está muito longe da verdade, amigo. Quanto mais descobrir o que Deus fez por você e o quanto Ele te ama, por Cristo na cruz, você vai se apaixonar por Ele. E quando se apaixona por Deus, você não quer mais pecar. E toda a igreja diga, amém. Essas são as boas novas que o mundo precisa hoje. Quero ler um testemunho que foi enviado no ano passado. Um testemunho muito lindo, que falou profundamente ao meu coração e me tocou também. Na verdade, este homem colocou o seu nome, nem todo mundo que envia o testemunho coloca, mas ele colocou o seu nome completo. Eu não vou ler o seu nome porque ele está agora em um presidiário. Está numa prisão. E eu quero que ele continue mantendo a sua privacidade. Querido pastor Prince, o meu nome é fulano de tal e eu estou numa prisão, na Carolina do Norte, Estados Unidos. Eu já estou preso durante 11 anos. Eu fui condenado por homicídio culposo. Eu me converti em 2011 e cresci muito espiritualmente. Mas há 2 anos atrás, eu ainda continuava lutando contra a culpa. Eu passei um tempo muito difícil, tentando me perdoar. Olha bem, eu matei meu filho. E eu me sentia muito culpado e não sentia que eu era bom para Deus. Mesmo depois de me converter, quantos sabem que quando você aceita Cristo, ainda tem que ter ensinamento correto? Amém? E ele se condenava, e quando você faz isso, amigo, você começa a fazer coisas subconscientemente, começa a se punir. E olha bem, o seu corpo é algo incrível. O seu DNA é inteligente. É como se soubesse que você quer se punir. Então, por isso, os doutores falam de doenças psicossomáticas ou deficiência de imunidade, que é o seu corpo lutando contra si mesmo. E muitas doenças vêm dessa deficiência imunológica, o seu corpo lutando contra si mesmo. É um meio de punir a si mesmo. Você não faz, certo? Conscientemente. É inconscientemente. Quando você aceita a culpa, o seu corpo diz, ele quer se punir. Então vamos criar uma doença no seu corpo. Ou você começa a punir as pessoas que você ama. E você não entende o porquê você faz isso. Por que você pune aqueles que você ama? Ou você fica deprimido, você começa a sentir a depressão e se sente como num ciclo vicioso de fracasso e depressão. E não consegue vencer isso. Tudo isso é forma de punição. E este homem, na verdade, estava muito deprimido. Ele diz que ele matou seu filho.
Ele não conseguia perdoar a si mesmo. Então conheci um irmão em Cristo que me deu 3 dos seus livros. Acabei de ler O Poder de Crer Certo. Este livro me ajudou a realmente encontrar vitória sobre o diabo. E naquele livro eu falo aquilo que eu falei com vocês sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? E pude experimentar o que a graça realmente é. Desde então, eu pude compreender muitas coisas sobre o nosso maravilhoso Jesus Cristo. Este é um sinal, igreja, que você está ouvindo algo que é de Deus. Porque se você ouve do homem, vai glorificar o homem. Mas se você ouve algo que é de Deus, vai sempre glorificar o Senhor Jesus Cristo. Amém. E eu amo essa parte quando ele diz: eu tenho compreendido cada vez mais sobre o nosso maravilhoso Jesus Cristo. Eu sei que o Senhor é ungido por Deus e tem ensinado o Evangelho da Graça. Agradeço a Deus por você e pelo amor que Ele mostra por você. E se você puder me ajudar com o que devo aprender mais, eu te agradeço. Deus te abençoe. E agora Ele tem um desejo de aprender ainda mais da palavra de Deus. Isso é incrível. A Deus seja a glória e o louvor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Ninguém pode imaginar esse tipo de coisa que alguns estão passando. Como matar o seu próprio filho. Certo, o tema do ano. Qual é o Kairos que Deus quer para nós neste ano de 2019? Deus trabalha, como eu disse, no tempo. Deus criou o tempo e Ele mesmo disse que há um tempo para semear e colher. Há um tempo para todo propósito debaixo do céu e como é maravilhoso quando a palavra é falada no tempo certo, a Bíblia diz. Então o ano passado foi o ano da sabedoria Hased. Se você olhar, vai ver que os nossos erros no ano passado foram por falta de sabedoria e os sucessos e os frutos que tivemos, que foram bons, foram resultados da sabedoria de Deus em nós. E sabemos que na época, Deus tinha nos dado uma revelação que não tínhamos tido antes. Isso nos trouxe grandes vitórias no ano passado. E este ano, o ano da... Espera um pouco. Relaxa. Assista. O ano da chuva seródia. O ano das últimas chuvas. Zacarias capítulo 10. Verso 1. Pedi ao Senhor a chuva no tempo da chuva seródia. Sim, ao Senhor que faz relâmpagos. E ainda diz, e lhes dará chuvas abundantes e a cada um erva no campo. Eu recebi esse tema deste ano no ano passado. E tem sido um tempo de muitas chuvas. E na época que não esperávamos, sabe? Quando Deus me deu isso no final do ano passado, sabe, eu estava na época de férias, e o Senhor falou comigo sobre este ano. Comecei a ver que tudo que Deus queria apontava para as últimas chuvas. Últimas chuvas quer dizer que houveram primeiras chuvas, nós vamos falar sobre isso, estamos na época de últimas chuvas. O que devemos esperar neste ano da chuva seródia? Quando o Senhor falou isso comigo, comecei a ver que estava chovendo o tempo todo. Você se lembra da nossa passagem de ano? Sabe? A previsão era de muita chuva. Aqueles que estavam organizando as festas de passagem de ano aqui na nossa região, viram que choveu à tarde, choveu também de manhã. Amém, porque a palavra está saindo daqui.
Aqui nós temos visto os sinais. Para mim foi um sinal bem claro, porque eu já tinha recebido isso do Senhor, mas na verdade eu comecei a orar para que não chovesse, porque queria ver os fogos de artifício. E o meu filho também queria ver isso. Sabe, a chuva parou, graças a Deus. Amém. E olha, ontem, quando eu começo a preparar o culto de domingo no sábado, eu começo a preparar semanas antes, meses antes, mas coloco tudo junto, todos os ingredientes, ok, no sábado. E por isso não vou a casamentos, porque no sábado eu começo a preparar a comida para todo este povo faminto. E vocês comem muito, e você sabe que você não come só um prato ou 2 pratos. Vocês comem bastante. Quando eu estava preparando essa mensagem, começou a chover, eu olhei lá fora, estava chovendo. Foi uma chuva muito forte. Eu percebi porque quando eu faço isso, está quente do lado de fora, com o sol. Mas ontem foi como um sinal, uma afirmação de Deus de novo. É incrível como tudo está apontando para a chuva. No ano passado, quando Deus deu essa mensagem para mim, pastor Mark, lembra ano passado? Ele estava pregando uma mensagem e falava, olha bem, ele fez algo que eu nunca faço. Desde que Deus me chamou ao ministério, quando eu tinha 18, 19 anos, eu nunca fiz isso. Até agora não fiz isso. Certo? Ele pediu que colocassem um sofá aqui no púlpito e você se lembra que ele deitou nele. Eu nunca fiz isso. Nunca tive coragem de fazer isso, de deitar no sofá, e ele estava tão confortável. E eu perguntei para ele, você dormiu tarde ontem, não foi? Bem, olha bem, ele estava deitado ali no sofá e disse, o pastor Prince disse isso. Eu escuto os sons de chuva abundante. E ele repetiu, eu ouço os sons de chuva abundante. Ele disse, muito bom. Você se lembra? E Deus já tinha me dado a mensagem e eu disse, uau, Marco, ok, não vá mais adiante. Ele estava deitado no sofá com profecia. Sem saber disso. Todos os sinais apontavam para isso. Eu me lembro que voltando para cá, então eu decidi ligar o meu rádio no meu carro enquanto eu voltava das férias, no final do ano passado. E aqueles apresentadores falam de todas as coisas como as celebridades e falam também sobre coisas boas como saúde. Mas ele começou a falar sobre o fenômeno da chuva. Como a chuva é criada. Essa é uma coisa muito ruim para falar na rádio, mas era mais um sinal de Deus e o Senhor falou comigo. É a época da chuva seródia, este ano de 2019. Então, vamos entender o que é a primeira chuva e a última chuva. Deus usa aquela terra, a terra de Israel, com suas características, as suas estações, as colheitas e também as chuvas para nos ensinar algumas lições. Lições sobre essas coisas naturais. Grão, vinho são naturais, mas tem verdades espirituais para nós. Quando nós analisamos a palavra de Deus, está pronto? Certo, primeiramente Deus diz, pedi a chuva no seu tempo. O Senhor mandará relâmpagos. No hebraico é relâmpagos. Somente a tradução de Young é que traduziu corretamente. Young diz, Jeová está fazendo relâmpagos, plural relâmpagos. Amém? Os relâmpagos virão e a última chuva vai cair. Agora vamos olhar a primeira vez que fala sobre essas chuvas, a primeira e a última chuva, que é a chuva de outono, que é a primeira chuva, e depois a última chuva, que é na primavera. Vamos ver então a primeira vez que fala sobre essas chuvas na Bíblia. Deus disse, então darei a chuva da vossa terra a seu tempo. Olha bem, a chuva deve cair a seu tempo, igreja. E em todos os versos Deus fala sobre mandar a chuva a seu tempo. Você sabia que se chover o ano inteiro não vai ser bom para a colheita? Você sabia que todas as plantações, mesmo precisando de chuva para sua cultivação, para que possa produzir frutos, não pode chover o tempo todo? Para a maioria das plantações, não pode chover o tempo todo. Isso então vai prejudicar a colheita. Ok? Então a chuva em Israel vem 2 vezes. Certo? Na Bíblia. Hoje falam 3 vezes. Mas na Bíblia fala que é 2 vezes. A chuva do final do ano, que é a chuva do inverno, ou do outono, e depois a da primavera. A chuva temporã, a Bíblia diz que existe a primeira chuva e a última chuva. A primeira chuva é chamada Yoré. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. E a última chuva é chamada Malgosh. As primeiras chuvas vêm durante os meses de outubro e novembro e é para cultivar a semente. A semente era plantada na época e precisava da chuva para cultivar as sementes e elas germinarem. Então eles oravam por essa chuva. E é muito interessante que eles oravam pedindo chuva.
Porque Deus tinha prometido para eles em Deuteronômio, dizendo que os tinha tirado do Egito, quando eles tinham que irrigar certos seus campos com os pés. E aqui está uma foto de pessoas irrigando com os pés. É uma foto antiga, eles faziam assim. Não olhavam para cima, mas para baixo, para os seus esforços. Olhavam para os equipamentos, olhavam para o campo, para baixo. Deus disse, eu os tiro do Egito, que é uma figura do mundo, um lugar de escravidão. O Senhor os tirou da escravidão e disse, eu os trago para uma terra que bebe água dos céus. Tinham que olhar para cima e depender de Deus. Neste ano, olhe para cima e dependa dele para ser abençoado, enquanto o mundo está lutando com as suas forças, dependendo somente da sua inteligência e sabedoria, dos seus talentos, das suas energias, das suas habilidades e obras. Vamos esperar do Senhor a bênção. Olhe os animais, por exemplo, sempre olham para baixo. Olham para baixo, não olham para cima. Mas Deus fez o homem para olhar para cima. Para cima. É a ideia da palavra antropós. Fala de um homem reto que olha para cima. Deus fez o homem para olhar para ele. Todas as bênçãos da terra de Canaã dependiam da chuva. Se a chuva não viesse, e de vez em quando, enquanto estavam sob a lei, antes da vinda de Jesus, eles já estavam na terra de Israel e pecavam contra Deus, e eles pecavam tanto de uma maneira tal que Deus cessava as chuvas. E se não houvesse chuva, não haveria colheita. E se não houvesse colheita, não haveria prosperidade. Não haveria para eles nenhuma possibilidade de viver uma boa vida. Amém? Porque eles dependiam tanto, como um povo que vivia sempre envolvido com plantação, dependia da chuva. Para nós, o que é a chuva? E aqui a primeira chuva, a palavra ioré, quer dizer, na verdade, setas lançadas, lançando setas. As chuvas são como setas, certo? Mas essa palavra, moré, ioré e moré, fala de chuva temporã, mas também é usada para mestre. Se for a Israel hoje e for para uma escola, você vai ouvir crianças falando com os professores, Shalom, moré, Shalom, professor. E a palavra moré quer dizer o quê? Chuva temporã ou mestre. Amém. E as últimas chuvas, que acontecem nos meses de fevereiro e março, as primeiras chuvas são em outubro e novembro. As últimas chuvas, que é o tema deste ano, vêm nos meses de março e no final de fevereiro, mas muitas vezes é só em março. Março e abril. E é para a colheita. É para a manifestação. Você está ouvindo o que eu estou dizendo? É para a colheita dos frutos. Deus disse, para que recolhais o vosso grão, o vosso mosto e o vosso azeite. Quando falamos de grão, falamos de pão. Amém. Falando de mosto, falamos de vinho e óleo. Essas coisas são reais até hoje em Israel, ingredientes principais. Amém. É o que eles comem hoje, mas tem um significado mais profundo do que o natural. Quando pensamos em pão e vinho, Deus está falando que vai abençoar. E vamos ver a manifestação da comunhão. Se você toma Santa Ceia enquanto está enfermo, você vai receber uma colheita, uma manifestação neste ano. Porque é o ano das últimas chuvas. Está ouvindo, igreja? É o ano das últimas chuvas. Estamos na época das últimas chuvas. As primeiras chuvas aconteceram quando? No livro de Atos. Quando o apóstolo Pedro ficou em pé e disse, isso foi profetizado por Joel, e acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Foi a primeira chuva da igreja. A primeira chuva veio no dia de Pentecostes. Amém. E durante todo esse tempo de 2000 anos, a igreja espera pelas últimas chuvas. Podemos dizer que Deus nunca, no seu processo, ele vai retroceder. Tudo que Deus faz sempre se torna maior e maior, brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Cada vez mais glorioso, com esplendor maior. Amém? As últimas chuvas são maiores do que as primeiras chuvas. E as primeiras chuvas na igreja primitiva, não havia ninguém enfermo, não tinha ninguém pobre. Eles tinham, sabe, todas as coisas em comum. A Bíblia diz, mas isso não era comunismo. Era a bênção do Senhor e grande graça havia sobre eles. Amo isso. Todo mundo era curado. Se isso acontecia nas primeiras chuvas, quanto mais nas últimas chuvas. Está ouvindo, igreja? E a Bíblia também diz isso. Temos que pedir a Deus essas bênçãos. Voltamos a Zacarias. Pedir ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. Pensamos, por que pedir a Deus a chuva no tempo da chuva serôdia? Ela virá, certo?
Este é um mistério maravilhoso da oração. Sabe por que orar? Alguns dizem assim, quando vamos ao hospital orar por alguém, você vai ali orar pelo enfermo, isso é bacana, vai acalmar a mente e o coração das pessoas que estão enfermas. Não, nós vamos ali porque precisamos de um milagre. Nós vamos lá pedindo para Deus intervir numa situação que é impossível, porque aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Então por isso nós oramos, por isso Deus diz, peça a mim, venha, peça a chuva, no tempo da chuva serôdia. A oração é quando Deus promete algo, você pede a Deus por isso. Não diga, eu espero que a bênção se manifeste na minha vida. Peça a Deus por isso, para que se manifeste em você e a sua família. Na nossa igreja, amém. Na vida daquela pessoa e daquela outra, isso é intercessão. Pedi ao Senhor a chuva no tempo da chuva serôdia. Estamos no tempo da chuva serôdia. O tempo da colheita, o tempo onde os frutos serão manifestos. E a colheita será grande. É tempo de chuva. E Deus fala especificamente grão, vinho, óleo. Grão, pão, vinho. O sangue de Jesus. A Santa Ceia. Óleo é a unção. Você vai ver neste ano uma unção. A unção é mais ou menos assim, uma simples analogia. Certo? Quando a sua porta ringe. As dobradiças precisam de quê? Óleo. Quando coloca óleo, não faz barulho. Vocês estão fazendo barulho. E toda a sua família consegue ouvir, os seus amigos ouvem, isso é chamado murmuração. Você está precisando de óleo. Quando existe óleo, você faz certas coisas, como óleo no corpo. Você sente que está macio, está mais fácil. Nada faz barulho, nada está velho. Tudo é renovado, tudo é mais fácil, tudo flui. Ou seja, com a unção, você vai fazer coisas sem fazer muito esforço. Você vai fazer coisas e vai ver que é fácil, mesmo você não tendo os recursos ou o conhecimento para aquilo. Você talvez é mais novo do que as pessoas que têm experiência naquela área, mas você tem unção para aquilo. Eu me lembro certo ano que muitas pessoas da igreja estavam lá, mais ou menos 10 anos atrás, eu me lembro disto e muitos líderes também se lembram, quando estava pregando sobre algo, eu já me esqueci, então o Senhor falou comigo e a unção veio. Isso foi além da minha inteligência, isso foi além daquilo que eu conhecia sobre certos tipos de informação financeira ou dados analíticos de estatísticas da economia, aquilo que estava acontecendo no mercado. Eu estava pregando e o Senhor me disse, no próximo ano vai ter uma crise. Prepare-se para a crise. E a Bolsa de Valores caiu naquele ano. Quantos se lembram? Foi tudo como um efeito dominó. A crise financeira aconteceu. Ok? Foi mais de 10 anos atrás. E no ano anterior o Senhor falou comigo. E depois, todos os experts diziam que aqui a nossa economia se recuperaria em 3 a 4 anos. E mais uma vez eu estava pregando, o Senhor falou comigo e a unção foi liberada. E de repente eu vi que a nossa economia iria se recuperar no próximo ano. Isso foi mais ou menos 3 anos antes daquilo que os experts falaram. E quantos se lembram que eu falei isso? No próximo ano, nossa economia se recuperará. Quando aconteceu, falaram que foi muito além daquilo que eles esperavam. Foi muito mais rápido do que eles esperavam. Agora, isso não quer dizer que eu estudei isso, eu fiquei sabendo de algumas informações secretas. Não. Foi Deus liberando aquele óleo. Tem uma unção dentro das nossas vidas e uma unção sobre nós. E esta unção sobre nos faz fazer coisas além da nossa força. Foi assim que Davi matou Golias. Foi assim que também Sansão matou o leão. Então essa unção vem sobre você para uma missão. Mas tem uma unção dentro, em 1 João capítulo 2, fala sobre isso e Deus vai aumentá-la. Vai aumentar o volume dela. É a unção que te ensina, você sabe que vai além daquilo que você estudou, vai além do aprendizado, daquilo que você aprendeu, vai além do seu QI também. Amém. Graças a Deus por isso, a Ele toda a glória. Mas ela te ensina, não faça isso. Certo, faça essa outra coisa. Não diga isso. Ele impede, não sei porquê. Não confie nessa pessoa, mas parece que ele é muito bom. Não confie nisso. Não seja apressado para assinar este contrato. Não faça esse tipo de acordo, certo? Não faça nada. Ou então, pare. Agora vá em frente. Esta é a unção que está dentro de você. Você lê isso em 1 João, no capítulo 2. Deus vai aumentar isso. Neste ano. Você está pronto? Este é o óleo. Tem a comunhão e temos o óleo. Ele vai abençoar o grão, o vinho e o óleo.
E é o ano de quê? Da manifestação. Uma palavra interessante, que é usada para chuvas. Encontramos aqui Mas antes disso, vamos voltar aqui em Zacarias. Quando diz ele vai dar chuvas abundantes, a palavra usada aqui é a palavra Geshem. Também para chuvas, mas Geshem, quando é usada em hebraico, quer dizer chuva abundante, chuva forte. Chuva abundante. Pense nisso. Geshem, a raiz dessa palavra é a palavra manifestar, em hebraico. Olha, no Antigo Testamento, Deus o seguia com a nuvem, nunca com chuva. Durante 40 anos no deserto, Deus estava na nuvem. Certo, Deus estava naquela coluna de nuvem, mas não derramou chuva sobre eles. Chuva de maná, sim, mas não chuva. Era assim, mais ou menos, como no Antigo Testamento ele não se manifestava às pessoas. Mas Geshem, a palavra quer dizer o quê? Manifestar. Dá para sentir. Tem água nas nuvens, mas não dá para sentir. Mas quando chove você sente. Porque ela desce para o seu nível. A chuva é interessante. Centenas e centenas de toneladas de água que ficam nas nuvens. Imagina se for tudo liberado. De uma vez. Splash! Amassa seu carro. Destrói prédios. Destrói tudo em volta. Imagina, se tudo caísse de uma vez, tudo seria estragado. Pessoas se machucariam. Se as nuvens liberassem as águas, todas de uma vez, sobre as pessoas. Mas sabe o que Deus faz? Assim será a minha palavra. A sua palavra tem sabedoria concentrada e as nossas mentes não conseguem compreender isso porque é muito concentrado. É muito forte para a nossa mente. Até mesmo algumas das suas criações não podemos olhar diretamente, como para o sol. E o sol, na verdade, foi criado. Criado por Deus. Ele o criou. Mas, imagina Deus, mas por causa do seu amor e compaixão por nós, assim será a minha palavra, Isaías 55. Descerá como a chuva, como a neve, e prosperará naquilo para a qual foi enviada. Não retornará para mim vazia. Assim como a chuva desce e faz que a semente germine e prospere. Amém? Não voltará para mim vazia. Deus faz assim, então em vez de centenas e centenas de toneladas de água caindo de uma vez, se mistura, quando cai, se mistura com partículas no ar e se torna gotas, chuvas. E até mesmo as pequenas flores não são destruídas por ela. Assim Deus nos dá a palavra para entendermos. E as bênçãos vêm assim. Amém? Geshem quer dizer o quê? Manifestar. E Jesus veio. Do céu ele desceu, de forma que podíamos tocá-lo e senti-lo. Como um bebê nascido em Belém, a sua mãe o segurou. Ele é o Geshem, da palavra Gashmu, da mesma raiz. Em hebraico. Deus prometeu, não somente isso, mas neste ano, ele falou isso comigo. Eu vou falar de coisas que ele mostrou para mim. E ele me falou coisas, eu não estou dizendo que vai ser tudo maravilhoso, mas para o povo de Deus, ele me deu essa mensagem das últimas chuvas para a igreja. Mas no mundo inteiro o que eu vejo é muito caos. Que vai aumentar. Vai haver muito barulho. Ou rumores de guerra. Que vão aumentar. Amém? E eu vejo muito caos, eu vejo muito problema no mundo inteiro. Especialmente a China. Você vai ouvir falar de China nas notícias. E Deus me disse que vai derramar do seu espírito sobre a China. Neste ano, o ano das últimas chuvas, ele vai derramar o seu espírito. Como ele disse que vai derramar sobre toda a carne, isso vai acontecer sobre o povo chinês na China. Vai ser um derramar especial do Espírito Santo na China. Também, pessoas importantes que são de destaque, empresários, nos altos níveis da sociedade, serão tocados. Serão transformados. Vai haver um avivamento, mesmo com a perseguição que agora existe na China. Amém. Ao mesmo tempo, vai acontecer um dos maiores derramamentos do Espírito neste ano. Na China. Foi o que eu recebi, mas olha, o mundo não vai ser um lugar onde tudo vai acontecer de forma maravilhosa. Não. O ano da chuva seródia não é para o mundo, mas para a igreja. É o tempo da colheita. É o tempo do Gashmu, do tempo do Geshem. Tempo da manifestação. E haverão chuvas abundantes. Deus falou comigo assim, diga ao meu povo que as promessas são de forma coletiva para o povo de Deus que congrega, ou seja, continue vindo à igreja. Alguns de vocês conseguimos ver no Natal.
Depois vemos de novo, no começo do ano. E depois, não os vemos mais. Não é? Mas Deus prometeu que é uma bênção coletiva. Deus quer te abençoar. Primeiramente, Ele vai te abençoar com a vida familiar. No mesmo capítulo que lemos em Deuteronômio 11, quando fala das últimas chuvas, pela primeira vez. Nesse mesmo capítulo 11, eu vou falar só sobre isso por causa do tempo, ok? A bênção que acontece quando as chuvas vêm, vão trazer essas coisas sobre a sua família, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos. Os seus dias falam de você e o seu cônjuge. Quando Deus fala de você na Bíblia, está falando sobre o marido e a mulher. Deus não diz você marido e você esposa, nunca na Bíblia. Quando fala de você, no Novo Testamento fala um pouco, fala sobre homem e mulher, mas quando fala você, a bênção sobre o marido e a esposa. O que é para o marido é para a esposa. Deus só vê uma carne. Eu disse, Deus vê uma carne. E Deus disse que os vossos dias e os dias dos vossos filhos sejam multiplicados. Neste ano, Deus quer que você não morra antes do seu tempo. Amém. Escute o que eu estou dizendo. Algumas pessoas não entendem aquilo que eu estou dizendo. Deus quer que eu viva muito? Sim, a Bíblia diz que Jesus morreu muito jovem, com 33 anos, quando morreu na cruz. Se alguém merecia viver muito, era Jesus. Mas morreu jovem, ele veio com este propósito para a cruz. Ele morreu jovem para você viver muito. Vou repetir, ele morreu jovem para você viver muito. Ele foi rejeitado para você ser aceito. Ele foi punido para você ser favorecido. Amém? E a melhor coisa que você pode dizer para poder agradecer a Jesus é viver e receber tudo pelo qual ele morreu para você receber. Amém? Então, ele quer que os seus dias sejam multiplicados. E também dos vossos filhos, você viu isso? Mas não podem ser multiplicados e serem dias miseráveis. Dias terríveis. Dias ruins. Não, serão assim, como os dias dos céus sobre a terra. Como dias dos céus sobre a terra. Mais uma vez, como dias dos céus sobre a terra. Seus dias e os dias dos seus filhos serão multiplicados como os dias dos céus sobre a terra. É a palavra de Deus. Deus disse, e ele não pode mentir. Como será isso, pastor? Eu não sei. Vou pedir a Deus isso, e Deus não pode mentir, é a sua palavra. Como são os dias do céu sobre a terra? Eu não sei. Vou pedir para Deus, quero experimentar. Eu não acho que alguém chegou lá, mas vamos chegar. Neste mesmo capítulo fala sobre as chuvas, e diz que os seus dias serão multiplicados e também dos seus filhos, como o dia dos céus sobre a terra. Aleluia! Parece uma nova música. Algo assim. Estou nos teus braços, Senhor. Isso parece o céu. Você vai dizer, quando experimentar isso, você vai dizer, isso é vida. Isso é céu na terra. Os dias serão assim. Sim, eu ainda não consigo ver tudo, mas sabe o que precisamos então fazer? Desejar. Peça a Deus por isso. A palavra, peça a Deus a chuva no tempo da chuva seródia. Mas, pastor Prince, se a chuva virar no seu tempo, por que devemos orar por ela? É o mistério da oração. Deus trabalha com a fé. Deus trabalha com você pedindo a Ele para que você saiba quando a bênção vier que você pediu. E você vai então dar a Ele a glória. Não vai pensar, foi só sorte. Não vai dar glórias ao chefe, vai dizer obrigado. Mas você sabe que foi Deus a fonte daquele aumento. Você sabe que as coisas acontecem não só porque alguém gosta de você, mas porque Deus concedeu favor com aquela pessoa. Você sabe que Deus é a fonte. E Deus, Ele mesmo disse, desejai os melhores dons. A Bíblia fala nos 10 mandamentos. O 10º mandamento, o último deles, Deus diz, não cobiçarás. A palavra ali é desejar. É como se fosse um desejo maior. Ter a esposa de alguém, o marido de alguém, ter o carro de alguém, ou então o cheque de alguém, o salário de alguém, a vida social de alguém, ou então, seja o que for. Deus diz, não deseje. Mas aqui na Bíblia, Deus está dizendo, deseje ardentemente. Ardentemente quer dizer desejar de coração. É como cobiçar. Mas cobiçar o quê? Suas bênçãos. Os melhores dons, a Bíblia diz. Quando vemos bênçãos assim, como em Deuteronômio, vossos dias sejam multiplicados. Você cobiça isso. Você quer isso.
Você pediu a Deus por isso? Dias de céu na terra, amém? Não acontecem automaticamente. Peça a Deus por isso, peça a Deus a chuva no tempo da chuva serôdia. Vou receber, pastor? Já que perguntou, mas eu não sou ninguém, pastor, na igreja. Não sou ninguém. Bem, vamos a Zacarias. Quero ler mais uma coisa. Deus dará chuvas abundantes, chuvas Geshem, e cada a um que erva no campo. Só para o João, só para o Paulinho, só para o Antônio. Amém? Ou para a Maria? Amém, diz cada um. Cada um é todo mundo. Posso ouvir o amém? Peça a Deus a chuva. Não é só para pastores, não é só para, sabe, pessoas que você acha que são mais santos que você. Não, não. É para todo mundo. Mas você deseja, você cobiça isso. Deus ama quando a pessoa diz, olha, eu quero que me abençoe. Deus ama isso. Deus quer você assim, porque quando você olha para ele, não está olhando para o homem. Nem para si mesmo. Deus será glorificado. Ok? Certo, então peça a Deus. Por que então pedir para Deus se Deus prometeu que vai fazer? Olha, existe uma história na Bíblia onde fala sobre quando Israel estava cativo na Babilônia. Deus falou a Jeremias, muito antes de irem ao cativeiro. Deus disse que estariam no cativeiro por 70 anos, 70. Mas no final de 70 anos, quando eles estavam na terra que hoje é o Iraque, no final desses anos, Daniel, aquele príncipe judeu, e eu o chamo de príncipe porque ele era um homem sábio, um homem que aos olhos de Deus tinha um excelente espírito, e ele começou a orar para que o povo fosse liberado, quando ele descobriu que o profeta Jeremias, muitos anos antes, tinha falado que no ano 70 o povo de Deus seria liberado do cativeiro. Mas olha o que a Bíblia diz, que Daniel orou para isso acontecer. Então, porque Deus promete algo, Deus diz, ore para que isso aconteça. Em Ezequiel 36, Deus então diz, farei da terra de Israel como o jardim do Éden, diz ali o jardim do Éden. Mas ele ainda diz que para isso é necessário que as pessoas façam isso. O povo tinha que orar. Quando Deus promete, você diz, Deus, faça isso por mim. Senhor, faça pela minha família. Quando você lê uma promessa, como a sua saúde vai brotar rapidamente, faça isso por mim. Posso ouvir um amém? E o Senhor me mandou dizer também isso. Que essas bênçãos de Deuteronômio 11, ok? A bênção para a família, ok? Isso vai acontecer com a sua família e vai acontecer quando nos congregarmos. Uma bênção para a igreja. Não deixeis de congregar. A igreja não é um prédio, mas o ajuntamento do povo de Deus. Se estivermos em algum lugar no campo, se estivermos juntos, somos a igreja. Está ouvindo, igreja? Não é bênção individual, mas é uma bênção que eu vejo aqui, que o Senhor me falou em Ezequiel 34. Ele diz, eu os farei. Isso está no singular? Ou está de forma no plural, certo? Todos nós juntos. Ok? As bênçãos virão sobre famílias, mas também, e delas, dos lugares ao redor do meu outeiro, farei uma bênção. Olha, quando fala de outeiro, Deus constrói o seu templo no outeiro. Em Jerusalém, o templo estava num outeiro, Salomão construiu o templo no monte. Moriá, o Monte Moriá, mas hoje, a Igreja de Jesus Cristo, feita de muitos membros do corpo de Cristo, é construída no monte, o Monte Sião. Amém? Então está falando da igreja aqui. E delas e dos lugares ao redor do meu outeiro, essa é a igreja, farei uma bênção. E farei descer a chuva a seu tempo. Chuva de bênção serão. Geshem Baraká. Chuvas abundantes, não são chuvas normais, porque elas são chamadas a matar, mas chuvas fortes, chuvas abundantes, chuvas torrenciais. Essas chuvas serão fortes, de bênçãos. Te aconselho, quando isso acontecer durante este ano, não abra guarda-chuvas. Esquece o seu guarda-chuva. Eu dei para vocês uma pista na semana passada quando cantei. Uma canção que foi escrita depois que o escritor viu esse verso na Bíblia. Chuva de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos veremos, chuvas mandadas do céu.
Chuvas de bênçãos, chuva de bênçãos dos céus, gotas somente nós temos, chuva rogamos a Deus. Amém? Então, temos visto gotas somente aqui e lá, mas não queremos só gotas, queremos chuvas de bênçãos. E quando as chuvas vierem, chuvas de bênçãos vierem sobre você, você vai ficar irreconhecível. Você já viu alguém que ficou ensopado da chuva? Quando você o vê, não parece o mesmo. O cabelo não é o mesmo, a maquiagem não é a mesma, está tudo borrado, não é? A pessoa fica diferente. Amém! É o que vai acontecer neste ano e eu profetizo que vai acontecer até o final deste ano. Amém! Os seus parentes, seus amigos vão olhar para você e dizer: algo está diferente em você, de uma boa maneira. Vão querer o que você tem. Vão desejar o que você tem. Amém? E se prepare para isso, porque você vai ficar irreconhecível quando estiver no tempo certo debaixo dessas chuvas de bênçãos. Não queremos só gotas, amém? Não sei o que aconteceu, mas no final do ano passado, quando eu voltei das minhas férias, eu fui comer em um lugar, neste lugar onde todo mundo vai. Todo mundo que mora aqui nessa região vai para este lugar, porque não existe nenhum lugar como este lugar, amém? Eu fui para este lugar. Tem um certo restaurante ali e eu amo o frango com arroz daquele lugar. Eu pedi a minha comida e a senhora, que foi muito prestativa, ela me conhece, sabe que eu gosto, e ela faz tudo de uma maneira muito especial. Ela me deu a comida e quando eu peguei, veio aquela gota. Quando eu peguei, splash, na minha mão, e eu olhei. Parece que o pássaro olhou para mim e disse: ei, olha para mim aqui. Você gostou? Foi assim. E a senhora olhou para mim, e então ela olhou para cima e para mim. Que miséria! Ela disse. Ela disse: deixa o seu prato aqui. Ela foi tão bacana, ela me deu outro prato. E eu fui lavar a minha mão e perto dali tinha uma pia e eu fui lavar a minha mão ali, certo? E algumas pessoas viram o que tinha acontecido. Eu vi algumas pessoas comentarem e de repente eu vi esse homem idoso se aproximar enquanto eu lavava minhas mãos. Oh, na verdade, isso é sinal de sorte. Você está com sorte? Joga na loteria. Ei, quando um pássaro faz isso em você é porque você tem muita sorte. Vai então jogar na loteria. Ele disse: vai jogar na loteria. Eu disse: ok, muito obrigado, e continuei lavando minhas mãos. Isso foi antes do Natal. E então ontem, eu saí um pouco para lanchar. Eu fui com a minha esposa para lancharmos, ela estava comigo. Estávamos comendo em outro restaurante, certo? Estávamos ali comendo e minha comida atrasou um pouco, eu não sei porquê. De repente veio, ok. Eu fiquei feliz, eu estava com muita fome. Eu já ia comer e de repente splash nas minhas costas. Ah, meu Deus, outra vez! Eu dei um pulo e disse: uau, 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 uau! Achei que era uma lagartixa, parecia com isso. E eu não gosto de lagartixas. Nem elas estando fritas. Eu não gosto. Ai, meu Deus, eu dei um pulo e a Wendy perguntou: o que aconteceu? Eu não sei, o que está nas minhas costas? E ela disse: uau! Olhamos para cima e tinha um pombo bem gordo. E o incrível é que tinha tantas pessoas naquele lugar. Era a hora do lanche, estava lotado. Com tantas pessoas, por que eu, Senhor, por quê? E recebi uma revelação. Recebi uma revelação. E a revelação é essa. Na parábola do semeador, Jesus falou uma certa coisa, dizendo que o inimigo, o diabo, vem roubar a palavra. Mas, quando ele disse, mais cedo disse: as aves do céu roubam a semente. Esses são espíritos malignos. Uma conspiração das aves contra mim. Amém? Queria falar isso com você porque você acha que a vida do pastor Mark, do jeito que nós falamos, a vida do pastor Prince, é um mar de rosas. Não, temos desafios também. Eles cagam em nós também. E eu ainda creio que eu sou o favorito, mas abençoado, amém? Amém? Ficamos presos no engarrafamento também, amém? E não, eu não joguei na loteria, eu não fiz esse tipo de coisa. Você achou que sim? Falando de pássaros. Um pássaro perguntou para o outro:
Sabe qual é a diferença entre um homem que discute com a sua esposa e um homem que joga loteria? O outro pássaro disse não. Olha bem, o homem que joga loteria tem mais chance de ganhar. Ok. Olha, quem está aplaudindo é porque não é casado ou a esposa não está por perto, ok? Serão chuvas de bênção, se prepare para isso, amém? Espero que não tenha te perdido. Chuvas! Então vamos agora a Joel e vamos encerrar com isso. Em Joel 2 diz, e vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva temporã, fará descer a chuva no primeiro mês, a chuva temporã e a seródia. As eiras se encherão de trigo, diga trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de azeite, diga transbordarão, de azeite e mosto. Amo isso, amo o som disso. Cheios, transbordantes. Cheios, transbordantes. Tem colheita que pode ser mesquinha, mas é bom quando é cheia e transbordante. Mais do que o suficiente. Amém, transbordando. Generosa, copiosa. Extravagante. Amém. Neste ano, escute bem, quando as chuvas vierem, Deus prometeu, as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de mosto e de azeite. Agora, olhe bem que esses são símbolos. O significado qual é? Sabemos que o grão é para pão, o vinho é o sangue de Jesus, certo? Participamos da Santa Ceia. Muitos participam e se tornou um ritual. Você diz, vamos lá, tomar Santa Ceia. Mas se tornou um ritual. Tem que ter uma revelação. Você tem que parar e pensar naquilo que Jesus passou por nós. Até no Antigo Testamento, a figura do Cordeiro sendo morto e sendo colocado no altar, a figura de Jesus na cruz. Até aqueles cordeiros não eram torturados, não eram feridos, não eram açoitados, eram mortos rapidamente, como Jesus na cruz. Por que Jesus foi açoitado? Porque ele não foi na cruz e carregou os nossos pecados? O que aconteceu na cruz? Mas por que foi açoitado antes? Muitos criminosos são açoitados para aprender a lição e são liberados. Ou muitos deles vão direto para a cruz. Mas Jesus foi açoitado e ferido. Por quê? A Bíblia diz, pelas suas feridas fomos sarados. Com aquele açoite, o seu câncer morreu. Com outro açoite, a diabetes foi embora. Com aquele açoite, a sua próstata foi reduzida ao tamanho. Você pode ficar assentado. Pelos açoites, sua juventude é renovada, como das águias. Sabe, há uma promessa que eu vou falar dela. Nas próximas semanas, em Jó 33 diz, sua carne se reverdecerá mais do que era na mocidade. É a palavra de Deus, Deus não mente. Sua carne, de um homem adulto, se reverdecerá mais do que era na mocidade, ou seja, sua saúde retornará aos dias da sua juventude. Agora escute, voltando a Joel, Deus prometeu bênçãos abundantes e no verso 25, restituir-vos-ei os anos depois da chuva, virão revelações sobre a Santa Ceia e tudo mais, e não só isso, Deus restaurará os anos que comeu o gafanhoto. Amém? Agora escute bem. Como eu disse, a Santa Ceia não é algo que você só faz, sabe? Como experimentando ou com superstição. Vamos tomar. Tem que ter uma revelação. Escute a mensagem. Leia o livro. Amém. Escute pregação sobre isso. Depois, medita nisso e então tome. Não faça com pressa. Muitas vezes nós não dedicamos, vamos dizer, um tempo especial no nosso culto para fazer isso. Então nós corremos, mas espero que receba a revelação. Mas se você estiver doente, Deus pode te curar. Isso já aconteceu, já vimos muitas vezes, até mesmo na semana passada. Ouvimos falar de uma cura, mas também tem aquelas colheitas especiais. No tempo certo a manifestação virá. E estamos na época da colheita, da chuva seródia. Está ouvindo, igreja? Deus enviará relâmpagos e então as chuvas virão. Quero ler para você um testemunho muito lindo de uma senhora que nos mandou recentemente.
Eu falei para vocês o testemunho do prisioneiro, certo? Quando você prega muito, você fica meio confuso. Eu falei do pássaro? Ah, eu falei. Esse é um testemunho de uma irmã de Taiwan. Meu pai passou por 5 cirurgias em 6 semanas na coluna. Na coluna, no coração, câncer na bexiga e cirurgia na próstata. Para um homem de 85 anos, seu pai tem 85 anos, foi um milagre ele conseguir sobreviver a essas cirurgias. Querendo recuperar rapidamente, meu pai teve overdose de tomar tanto medicamento e foi levado para a sala de emergência e ficou fraco e mais fraco. Um ano mais tarde, ele foi internado na UTI por causa de mais uma overdose. Seus sinais chegaram até 0. Não tinha pressão arterial, não respirava e não urinava. Eles o trouxeram de volta e o colocaram em máquinas para que pudéssemos dar um adeus a ele. Antes disso, eu tinha começado recentemente a ouvir os ensinamentos do pastor Joseph Prince sobre Santa Ceia. Também estudei a história da igreja e pedi a Deus para descobrir e compartilhar só o evangelho verdadeiro. Eu examinei o que o pastor Prince ensinava, escutando as suas mensagens durante muitos dias. Eu fiquei muito alegre com a revelação do evangelho da graça. A diferença entre o que foi pregado em outros lugares e o evangelho da graça foi como a noite e o dia para mim. Quando eu voltei dos Estados Unidos, eu decidi tomar a Santa Ceia com meu pai, mesmo ele estando em coma, inconsciente. Porque os seus rins não estavam funcionando, os líquidos estavam ficando no seu corpo, ele estava muito inchado. Li o Salmo 91 para ele e tomei Santa Ceia com ele e molhei os seus lábios com algodão molhado com suco de uva. Coloquei migalhas do pão nos seus lábios, que simboliza o corpo de Cristo na cruz. Eu decidi tomar a Santa Ceia todas as vezes que eu o visitava. Jesus é fiel à sua aliança. Depois da primeira Santa Ceia, 500 ml de urina foram liberados. Que quer dizer que os seus rins estavam agora funcionando. Depois da segunda Santa Ceia, depois disso, o seu coração e pressão arterial foram restaurados. E ele não precisava receber injeção para ressuscitá-lo. Depois da terceira Santa Ceia, ela é detalhista. Depois da terceira Santa Ceia, ele podia respirar livremente. Seus sinais vitais estabilizaram na quarta Santa Ceia. Os doutores falaram que o meu pai ia ficar num estado vegetativo porque ele esteve em coma durante 6 dias. Mas nós oramos para que a sua mente, suas emoções fossem restauradas. Depois da sexta Santa Ceia, ele abriu seus olhos um pouco. E na sétima Santa Ceia, ele abriu os olhos totalmente e virou a cabeça para ouvir. Na oitava Santa Ceia, ele despertou completamente. Então, ele começou a sofrer algo que eu chamo de algo que o diabo sempre faz. Ou seja, um contra-ataque. Certo? Um contra-ataque. Ele começou a sofrer. Depois disso, sangramento interno e quase que voltou ao coma. Porque o sangramento era muito, os doutores não podiam fazer uma endoscopia e determinar a fonte. Tomamos Santa Ceia e falamos para o sangramento parar em nome de Jesus. Não tínhamos fé em nós mesmos e não sabíamos se o sangramento ia parar. Incrivelmente, o sangramento parou na segunda manhã e o tubo não tinha nenhum sangue. Continuamos até a 10ª Santa Ceia. Ele foi ao banheiro assim que terminamos a oração. Não pode ser feito na igreja. Todo o sangue impuro foi colocado para fora. Na 12ª Santa Ceia, meu pai falou, uma vez e outra, o Senhor demonstrou o seu poder de cura pela ceia. Meu pai entrou e saiu da UTI até que um dia, eu e a minha irmã tomamos a Santa Ceia e pedimos ao Senhor para dar ao nosso pai alguns dias sem ficar doente. 3 dias depois, a saúde do meu pai melhorou tremendamente. Ele pôde se assentar numa cadeira e o levamos para fora do hospital. Meu pai foi liberado depois de 50 dias no hospital. Celebramos o seu aniversário de 86 anos no seu restaurante favorito. Até os doutores do meu pai admitiram que a sua recuperação foi um milagre. Glórias ao nome de Jesus. E todo o povo diga, neste ano, o ano das últimas chuvas, o pão, o vinho, ficarão cheios e transbordantes. E todas as promessas que você está esperando, filho de Deus,
se manifestarão. O Gashem, a manifestação, vai acontecer neste ano. Não desista. Amém. Amém. Venha congregar. Honre ao Senhor. Honre ao Senhor um dia de todos os 7 dias. É como dízimo ao Senhor. É o princípio da primícia. Ele vai abençoar os 6 dias. Amém. Tentando fazer tudo sozinho, salvar a si mesmo, salvar suas finanças, ou fazer mais no 7º dia, trabalhar em todos os dias e não observar o princípio do descanso. É como não confiar no Senhor. Amém. Venha e deixe o Senhor lutar suas lutas em casa. Deixe o Senhor lutar suas lutas. Você descansa. De fato, o Senhor falou comigo anos atrás essas palavras. Quando você descansa, eu trabalho. Quando você trabalha, eu descanso. O que você quer? Amém? Quando você descansa, eu trabalho. Então confie no Senhor. Ele vai trabalhar naquele problema, enquanto você o adora. A Bíblia diz, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E continua dizendo, ali o Senhor ordena a bênção. Aqui há um segredo, o Senhor ordena a vida para sempre. Posso orar neste final, para que ninguém morra antes da hora. Neste ano. Amém? Posso orar para que Deus renove a sua mocidade neste ano. Amém? O mundo diz, a sabedoria natural e os experts e outros vão dizer, quanto mais viver, mais fraco você vai ficar. Mas a Bíblia diz, como os seus dias, assim será a sua força. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.